Hoje, vamos mergulhar num manual de estratégia de 2.500 anos para entender por que seus ensinamentos são, talvez, mais relevantes do que nunca para os líderes de hoje. Parece uma pergunta estranha, né? Mas e se as táticas usadas para vencer em campos de batalha, lá na antiguidade, fossem a chave para dominar o mercado hoje? Pois é, vamos fundo nisso. Este aqui é a arte da guerra de Sun Tzu. E olha, isso é bem mais que um tratado militar. Ele se tornou leitura obrigatória nas salas de reunião do mundo todo. De Wall Street ao Vale do Silício, os CEOs buscam nesse livro a sabedoria para navegar nos mercados competitivos que a gente conhece. Então, vamos fazer essa ponte do mundo antigo direto para o nosso. Hoje em dia, o campo de batalha não é mais de terra e pedra, mas de dados, de participação de mercado, de inovação. E essa é a ideia central da nossa análise. Sabe, as ferramentas mudaram, claro, mas a psicologia da competição, a importância da estratégia, a natureza do conflito, tudo isso continua igual. O que Sun Tzu ensinou para os generais, ele pode com certeza ensinar para os CEOs. O primeiro, e talvez o princípio mais importante de Sun Tzu, não começa com ação, mas com conhecimento. A informação é a base de toda e qualquer vitória. O que é realmente fascinante aqui é a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profundidade dessa frase. Sun Tzu não diz para conhecer apenas o inimigo. A autoconsciência é igualmente crucial. A vitória não vem só de explorar as fraquezas do outro, mas de entender e maximizar as próprias forças. Então, como um CEO aplica isso na prática? É uma análise dupla. Primeiro, um olhar para dentro. Qual é a cultura da empresa? Os recursos são limitados ou são abundantes? Onde a empresa realmente brilha e onde ela falha? E, ao mesmo tempo, um olhar para fora. Qual é a estratégia do concorrente? Quem são os líderes por lá? Onde estão as brechas no mercado que eles não estão enxergando? E Sun Tzu nos dá praticamente um checklist. Trazendo para o mundo dos negócios, ele basicamente nos pergunta qual liderança tem a visão mais clara, qual equipe tem mais talento e treinamento, qual cultura recompensa o mérito de forma mais eficaz. E talvez o mais importante, quem domina o terreno, ou seja, quem entende melhor as tendências de mercado, o ambiente regulatório, o sentimento do consumidor. As respostas para essas perguntas já revelam quem tem a vantagem, antes mesmo da competição começar. Com esse conhecimento em mãos, Sun Tzu nos leva a um dos seus conceitos mais poderosos. O objetivo da estratégia não é simplesmente lutar, é vencer. E a vitória mais elegante, mais sofisticada, é aquela que a gente alcança sem precisar de um confronto direto, que é sempre destrutivo. Isso aqui ilustra brilhantemente a ideia do ataque indireto. Sun Tzu nos diz para não mirar no exército inimigo primeiro. Mire no que dá poder a esse exército, a sua estratégia, as suas parcerias, o seu moral. O confronto direto é o último recurso, não o primeiro. Olha só como isso se traduz num verdadeiro manual de negócios. Primeiro, invalide o plano do concorrente com um modelo de negócio superior. Depois, isole essa empresa formando alianças melhores. Em seguida, enfraquece a equipe deles, atraindo seus melhores talentos. E só então, se for absolutamente necessário, você entra numa guerra de preços ou numa campanha de marketing agressiva. Mas ter uma ótima estratégia não significa nada sem a capacidade de executá-la, certo? Agora, o foco muda do externo para o interno: organização, disciplina e, claro, adaptabilidade. Para qualquer CEO que esteja tentando escalar um negócio, essa frase é puro ouro. O caos não vem do tamanho, mas sim da falta de estrutura. Com sistemas, comunicação clara e organização, uma empresa de 10.000 pessoas pode ser tão ágil quanto uma de 10. Sun Tzu usou essa analogia da água e ela é simplesmente perfeita para os mercados voláteis de hoje. Um plano de negócios rígido, ele quebra diante da mudança. Já uma estratégia adaptativa, como a água, contorna os obstáculos, encontra o caminho de menor resistência e se acumula exatamente onde o oponente é fraco, exercendo uma pressão irresistível. E, finalmente, chegamos à conclusão. Uma conclusão que pode parecer meio contraintuitiva para um livro sobre guerra. Qual é o objetivo final de toda essa estratégia e competição? E aqui está o paradoxo brilhante de Sun Tzu. A competição no mercado não existe para se perpetuar. O objetivo é alcançar uma posição de domínio tão clara, tão estável, que o conflito se torna irrelevante. É sobre construir uma paz duradoura, baseada numa força estratégica que ninguém questiona. Pense bem nisso. A verdadeira vitória para uma empresa não é ganhar uma guerra de preços. É construir um produto, uma marca ou um ecossistema tão poderoso
que os concorrentes nem sequer tentam competir de frente. É criar um espaço de mercado seguro e lucrativo, um estado de paz. E assim a gente encerra a nossa análise, com uma pergunta para reflexão. Em vez de pensar em como esmagar a concorrência, talvez a pergunta mais estratégica seja como posicionar sua empresa de uma forma tão única e forte que a batalha nunca precise acontecer.